Quando finalmente cheguei ao ponto em que eu encontrei essas 9 divinas, tremendas palavras, você quer saber quais são as minhas 9 palavras que salvaram meu casamento? Eu acho que eu estou certa, mas eu posso estar errada? Eu tenho uma mensagem para você que vai tirar muito estresse da sua vida, sabe? Isto vai tornar a sua vida muito melhor. O título é Fora de Controle e Amando Isso. Fora de controle e amando isso. E eu não estou falando de você estar fora de controle e fazer o que você quer fazer. Eu estou falando de parar de tentar controlar as outras pessoas e as circunstâncias e às vezes até mesmo Deus. E aprender a deixar de lado esse estresse, sabe? E você vai amar isto. Nós vamos falar sobre 4 razões pelas quais tentamos controlar as coisas, mas existem 2 maneiras de olhar para isso. Primeiro, você não pode deixar que ninguém controle você. Essa não é a vontade de Deus para você, não é bom para eles e não é bom para você. E você não pode tentar controlar as outras pessoas. Isto é especialmente muito difícil às vezes para os pais que estão criando os filhos. É difícil estar numa posição de guiar alguém praticamente dizendo-lhes o que fazer e como fazer durante toda a vida e agora de repente eles não querem mais que você faça isso. Eles não apreciam seus conselhos, não aceitam os seus conselhos, ficam bravos quando você fala algo e às vezes é difícil abrir mão disso, sabe? Mas é uma transição que todo mundo tem que fazer. E se você quer se dar bem com seus filhos adultos, tem que chegar a um ponto onde percebe que eles têm o mesmo direito que você tem, que é o de tomar suas próprias decisões, ainda que a decisão que estejam tomando seja ruim, é direito deles tomá-la. E às vezes esta é a única maneira deles poderem aprender o que fazer e o que não fazer. Quantos sabem que nem sempre aprendemos por outra pessoa nos dizendo o que fazer ou não fazer? Não é que meu conselho não possa ser bom, sabe? Mas muitas vezes as pessoas têm que aprender passando pelas coisas. Mas eu quero começar contando uma história. Dave e eu íamos numa igreja há muitos anos atrás e eu não sei se você sabe ou não, mas tem igrejas que às vezes têm uns cliques como o mundo lá fora. Sabe como? Sabe, há um certo grupo que se você quer estar na lista de quem é quem na igreja, então você precisa estar nesse grupo, sabe? Bem, eu não sabia nada naquela época como eu sei hoje. E eu ainda era muito insegura por causa das coisas que havia passado na infância. Eu estava procurando significado, procurando valor e assim, quando nós estamos fazendo isso, muitas vezes nós achamos que nosso valor aumenta se nós pudermos ser amigos de alguém que achamos que é a pessoa certa para ser amigo, sabe? Então, eu queria entrar naquele certo grupo de pessoas lá da igreja e eu vou te dizer, eu trabalhei muito duro nisso. Eu manipulei, eu fiz elogios às pessoas certas, eu liguei para as pessoas certas, eu fiz tudo que as pessoas certas queriam que eu fizesse. Eu queria que Dave fosse um líder na igreja, eu não sabia se ele queria isso, mas eu queria. E muitos dos homens daquele grupo eram líderes na igreja, então eu pensei, se eles gostarem de nós, então Dave será convidado para ser um líder na igreja. E eu queria que ele fosse um líder porque eu era intrometida, eu queria saber tudo o que estava acontecendo. E eu queria ajudar a administrar a igreja, então finalmente entrei naquele grupo de pessoas. Mas se você começa um relacionamento permitindo que as pessoas te controlem, então você sempre terá que fazer o que você fez para conseguir aquele relacionamento. E eventualmente você se cansará disso. Bem, em 1976, Deus tocou a minha vida, eu fui cheio do Espírito, e Ele me chamou para começar a dar um ensino bíblico. Bem, sabe aquelas pessoas com quem eu trabalhei tanto para conseguir um relacionamento? Foram as primeiras a virarem as costas para mim e não querer mais nada comigo. Eu só quero te dizer que se você quer amigos certos e bons amigos, então é melhor você não escolhê-los por sua conta própria, sabe? Mas pedir a Deus para te dar conexões divinas. E talvez quem Deus coloque junto de você pode não ser a pessoa que você teria escolhido,
Mas é muito melhor para você ter um relacionamento correto e saudável do que ter um que você escolheu e manipulou e manobrou para ter por conta própria e acabar se machucando. Alguém pode dizer amém? Ok. Então, a primeira razão da qual vamos falar... Bem, deixe-me perguntar, nós temos aqui alguma pessoa que gosta de estar no controle? Eu acho que preciso descobrir primeiro se eu tenho alguém aqui que precisa da minha mensagem hoje à noite ou não. Ou se eu deveria apenas, sabe, esquecer disso. Mas a primeira razão sobre a qual podemos falar porque gostamos de estar no controle é simplesmente porque temos medo de que se não controlarmos a situação, nós não conseguiremos o que nós queremos, sabe? E basicamente, todos nós praticamente queremos o que queremos e trabalhamos duro para ter aquilo. E então, Jesus disse, está em Marcos 8, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e então siga-me. A versão amplificada diz, negue-se a si mesmo, tire o foco de si e de todos os seus próprios interesses, então tome a sua cruz e siga-me. Então, o egoísmo no que diz respeito aos ensinamentos bíblicos é um grande não. Sabe, nós devemos aprender a realmente cuidar mais dos outros e da felicidade deles do que com a nossa. Agora, não sei sobre você há quanto tempo anda com Deus ou quanto você é espiritual, mas eu ainda estou trabalhando nisso. Há mais alguém aqui que ainda está trabalhando nisso como eu? Deixe-me te dizer uma coisa. Se você não consegue o que você quer e ainda assim fica feliz e tem uma boa atitude, você está muito adiante na escala da maturidade espiritual. Quantos não conseguem o que querem e ainda assim ficam felizes? Cerca de 20% da plateia? Obrigada pela honestidade. Eu já melhorei, mas ainda tenho muito a percorrer. O desejo de controlar está enraizado no egoísmo. Apenas algumas escrituras sobre egoísmo, só para colocar nossos pés no chão. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente e gentil. O amor não inveja, nem se gaba. O amor não é arrogante, não é rude. O amor não insiste em seu próprio caminho. Digam comigo, o amor não insiste em seu próprio caminho. O amor não é irascível, ele não se ressente. Sabe, às vezes quando nós brigamos e discutimos para conseguir as coisas do nosso jeito, nós ganhamos. Na verdade, nós não ganhamos, nós perdemos. Dave e eu queríamos um quadro para uma parede da nossa casa e nós estávamos no shopping e havia uma loja lá que vendia quadros e Dave e eu não temos o mesmo gosto para decoração, nem mesmo remotamente próximos. Dave quer que tudo na sala se destaque, eu quero que tudo combine e se misture também. E então ele viu um quadro que realmente gostou, mas eu olhei aquilo e eu achei que ia ficar horrível na parede, porque aquilo não tinha nada a ver com nada do que havia na sala. E havia outro quadro que eu gostei e que ele não gostou. E você sabe onde isso vai dar, não é mesmo? Então, Dave é um homem que adora a paz e não é muito bom em brigar e discutir. E finalmente ele disse, eu não me importo, faça o que você quiser. Então, eu estava andando pelo shopping e eu podia sentir aquela pequena satisfação na minha carne. Você já se sentiu tipo assim? Eu conseguia do meu jeito. Mas sabe, eu ouvi o Espírito Santo dizer, você acha que ganhou, mas na verdade você perdeu. Porque a maneira como eu fiz aquilo não foi uma maneira divina. Deus quer que a gente se deleite, permita que Ele nos conceda os desejos do nosso coração. Ele não quer que a gente manipule, tente controlar as situações, sabe? Porque se você conseguir o que quer dessa maneira, então, na verdade, você não ganhou, você perdeu.
Você pode ter conseguido o que você queria, mas desagradou a Deus com a maneira como conseguiu aquilo. Filipenses 2:3 diz: não faça nada por ambição egoísta ou presunção, mas com humildade tenha os outros como mais importantes do que a si mesmo. Isto não significa que você não seja importante, todos nós somos, mas nenhum de nós neste lugar é mais importante do que o resto das pessoas aqui. Amém? Vamos falar sobre o orgulho daqui a pouco. Eu não sei se você quer falar de orgulho, mas nós vamos falar de orgulho por um tempo. Deixe-me fazer uma pergunta. Por acaso tem alguém que você ama e que você esteja tentando fazer amar a Jesus como você ama, mas eles não estão interessados? Quando nós temos um relacionamento com Deus e sabemos que as pessoas estão perdendo e as amamos, nós queremos tanto que elas amem a Deus, e então tentamos várias coisas, as arrastamos para as reuniões, deixamos os livros abertos no lugar certo para elas, sabe? E você liga na pregação da Joyce bem alto, esperando que eles andem pela sala e ouçam a coisa certa. E eu vou te contar um segredo e vai te poupar de muito estresse, sabe? Você não pode fazer alguém amar a Deus. Não pode. Agora, Deus pode usar você na vida deles, mas eles provavelmente não serão ganhos através de conversa, sabe? Se por alguma coisa eles podem ser ganhos, é pelo seu comportamento divino e exemplo divino na frente deles. Agora, uma das razões pelas quais eu estou fazendo esta pregação é porque eu tive um pequeno problema no início do ano, e não foi um probleminha, eu tive um grande problema. Eu fiquei doente, eu não sabia o que estava errado, não sabia o que era, e eu fiz todos os exames possíveis e disseram que eu era muito saudável. Eu disse: então por que eu estou desabando, gente? E então, basicamente se resumia ao estresse crônico por trabalhar duro por muito tempo, mas muito do meu trabalho não era... Eu trabalho externamente, eu faço conferências, escrevo livros, faço televisão, mas para mim muito disso acabou sendo interno. Muito disso era coisas assim como tentar controlar situações que eu não podia controlar, algo como, sabe, um dos meus filhos que se atrasa o tempo todo. Ele não é bom em estar onde deveria estar na hora certa, bem? Sabe, eu não gosto disso. E então eu tento convencê-lo a mudar, eu tento culpá-lo para mudar e ele não gosta disso, então acaba causando um problema e... Sabe, você finalmente tem que chegar ao ponto em que você diz: quer saber, isso não é problema meu, sabe? Vamos lá, tem alguém aí? Há tanta coisa que a gente pode fazer. E Deus dá a todos nós o livre-arbítrio, sabe? Deus nunca tenta nos controlar, ou nos forçar, ou nos manipular, ou nos culpar por coisa alguma. O diabo, sim. Ele é um manipulador e um controlador. Então, quando nós tentamos fazer isso com as pessoas, na verdade nós estamos operando mais com uma natureza maligna do que com uma natureza divina. Deus nos mostra o que fazer e Ele sempre lida conosco e Ele nos diz as consequências de fazer o que Ele diz e as consequências de não fazer o que Ele diz, mas Ele nunca tenta nos forçar a fazer aquilo. Ele deixa isso para nós. Nós temos livre escolha, nós temos livre-arbítrio, e se você quiser ter algumas amizades que durem por muito tempo, você tem que dar a eles a mesma liberdade, onde você não esteja tentando controlá-los e fazer com que façam o que você quer. Isto vale para os casamentos, isto vale para os seus filhos. Eu tenho 4 filhos adultos e eu tenho um relacionamento muito bom com todos os 4. Mas quer saber? Eu tive que aprender a cuidar da minha vida. E você tem que entender que seus filhos não são iguais. Sabe, eu tenho uma filha, eu posso dar conselhos a ela o dia todo e ela não se importa, tá tudo bem? Ela faz aquilo se ela quiser. Se não quiser, ela não faz. Mas ela nunca se importa que eu lhe dê conselhos, ela não se incomoda que eu aconselhe. E então, eu tenho outros filhos que
dizem, não tente me dizer o que fazer. Então, você meio que tem que conhecer as pessoas, você tem que aprender como você pode funcionar. E sabe, eu admito, eu adoro dar conselhos, sabe? Eu sou professor, eu gosto de dizer a todos o que fazer, porque eu acho que sempre estou certa, sabe? Mas aqui novamente, se você quer ter algum amigo, ou se você quer que seu casamento dure, vamos, pessoal. Você tem que aprender que não conseguirá que seja tudo do seu jeito o tempo todo. E você não pode controlar tudo o que está acontecendo. Eu vou ajudar alguém aqui hoje. Alguém aqui hoje vai entender. Eu estou dizendo a você, é um trabalho duro tentar governar o mundo. Isto te mantém ocupado internamente o tempo todo, sabe? Constantemente. Esta coisa de fazer as pessoas amarem a Deus, sabe? Isso ficou claro em Josué 24:15. Se é mau aos seus olhos servir ao Senhor, escolham neste dia a quem vocês servirão, se aos deuses que seus pais serviram na região além do rio, ou aos deuses dos amonitas em cuja terra vocês habitam, mas quanto a mim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, ele tomou a sua decisão e disse, agora vocês tomem a sua decisão. Deus, ele nos deu tanto livre-arbítrio que ele vai até mesmo proteger o direito de alguém ir para o inferno se esta pessoa quiser ir, sabe? Deus não tentará nos forçar a fazer o que é certo. 1 Coríntios 10:24 diz que ninguém busque o seu próprio bem, mas sim o bem do seu próximo. Fico feliz que Deus continue trabalhando conosco até o dia em que Ele voltar para nos buscar, porque quando eu leio escrituras como esta, eu penso, Joyce, depois de 42 anos na palavra, você ainda precisa de muita ajuda. Quantos de vocês concordam que essa coisa de egoísmo é muito desafiador? Quer dizer, nós só queremos o que nós queremos. A segunda razão pela qual nós tentamos controlar as situações e as pessoas é o orgulho. Apenas o velho orgulho que eu sou, eu quero, isto é para mim. Nós não gostamos das decisões que as pessoas estão tomando, porque temos certeza de que se elas fizessem o que achamos que deveriam fazer, suas vidas seriam muito melhores, porque afinal, nós sabemos mais do que qualquer outra pessoa. Mas aqui não tem ninguém assim. O desejo de controlar está enraizado no orgulho. Romanos 12:3, pois pela graça dada a mim, eu quero que todos entre vocês não pensem mais de si mesmo além do que deveria. Agora, aqui não diz que você deve ter uma opinião ruim de si, mas diz não pense de si mesmo mais do que deveria, ou outra maneira de dizer é não se ache melhor do que outras pessoas. Não pense que é mais inteligente do que as outras pessoas. Eu posso garantir que tem algumas coisas que você consegue fazer, que outras pessoas não conseguem, mas aqui está a parte que esquecemos. Há também coisas que elas conseguem fazer que você não consegue. Vou repetir, no caso de alguém não ter escutado, sabe? Como, por exemplo, a razão pela qual tantos casamentos encontram problemas é porque as pessoas se casam e então elas tentam mudar a outra pessoa para ser como elas são. E a questão é que você geralmente se atrai por alguém que tem aquilo que você não tem. E a ideia de Deus é que quando os dois se tornam um, então eles se tornam uma pessoa completa, porque o David tem dons e eu tenho dons, mas eu passei os primeiros não sei quantos anos do nosso casamento tentando fazer com que ele fizesse o que eu queria que ele fizesse. Eu posso te garantir que isso não funciona. As pessoas se ressentem de você. Vamos lá. As pessoas se ressentem de você quando você tenta controlá-las. E mesmo que você consiga fazer isso, este nunca será um relacionamento saudável. Então eu diria que o nosso casamento provavelmente começou quando nós apertamos as mãos um dia e dissemos um ao outro: eu aceito você do jeito que você é e eu não vou tentar mudar você. Isso não significa que você nunca... Sabe, se eu estivesse me comportando mal, Dave,
me corrigia. Não significa que vocês nunca deram conselhos um ao outro, mas há uma diferença nisso e tentar fazer alguém ser do jeito que você quer que eles sejam, sabe? Vou te contar um segredo. Deus quer que nós amemos as pessoas como elas são, não do jeito que queremos que elas sejam. Amém? E isto entra em jogo quando pensamos nos nossos filhos. A Bíblia diz: ensine a criança no caminho que ela deve andar, de acordo com o seu próprio dom individual, ou inclinação, ou personalidade. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que um pai deve tentar fazer com que os filhos façam o que ele quer que façam. Deus nos deu os filhos, mas eles são dele. E ele quer que nós descobramos quais são os seus dons, que os ajudemos a decidir pelo que Deus deseja que eles façam e não tentar viver os nossos sonhos frustrados através dos filhos, sabe? E muitos pais fazem isso. Quantos filhos são apenas... Eles são miseráveis porque estão fazendo algo por causa da mãe ou do pai? Porque é isso que a mãe e o pai querem, mas não é o mesmo que eles querem ou gostam, sabe? Então, você vai aproveitar a sua vida muito mais se você der às pessoas a liberdade de tomarem suas próprias decisões. Agora, obviamente, não estou falando de uma criança de 3 ou 4 anos. Você não pode simplesmente dizer: querida, eu só quero te liberar e você pode fazer o que quiser. Estou falando do ciclo da vida. Quando seus filhos estão se tornando adolescentes, você tem que dar a eles um pouco mais de liberdade, e um pouco mais de liberdade, um pouco mais de liberdade. E eu posso te dizer que quando eles estiverem entre 18 e 21, é melhor estar pronto para deixá-los ir. Porque algo acontece em todas as pessoas nesse momento e eles querem uma independência. Eles querem até o direito de cometer seus próprios erros. Quantos de vocês têm dificuldade em deixar seus filhos cometerem seus próprios erros? É desafiador não se envolver nisso, não é mesmo? Sei exatamente o que você quer dizer. E isso nunca para, não importa a idade que tenham. Nós não gostamos das decisões que as pessoas tomam e estamos absolutamente certos de que nós faríamos um trabalho melhor do que elas. Pela graça de Deus, quero que todos entre vocês não pensem de si mais do que deveriam pensar. Aqui, novamente, Deus não quer que você tenha uma má opinião de si mesmo. Não pense menos, mal, pensamentos condenatórios sobre si mesmo. Mas é bom dizer a si mesmo algumas vezes por dia: sabe, eu não sou melhor do que ninguém. Tem coisas nas quais eu sou bom, mas há coisas nas quais eles são e eu não sou bom. Então há coisas em que eu sou boa e em que talvez o Dave não seja bom. Há um monte de coisas nas quais ele é realmente bom e que eu não sou. E geralmente quando estamos tendo problemas com relacionamento, o orgulho está sempre na base. Na verdade, você não consegue ter uma discussão se o orgulho não estiver envolvido. O orgulho está envolvido em todo divórcio e geralmente os dois pensam que estão certos e nenhum deles está disposto a considerar que pode estar errado. Quando finalmente cheguei ao ponto em que eu encontrei essas 9 divinas e tremendas palavras, você quer que eu diga quais são as minhas 9 palavras que salvaram o meu casamento? Acho que eu estou certa, mas eu posso estar errada. É incrível como isso desarma as pessoas se você estiver discutindo sobre quem está certo sobre algo. Se você, pelo menos, for humilde o bastante para considerar que você talvez possa estar errado. Sabe, o Dave, neste ponto, porque estamos casados há muito tempo, já resolvemos tudo isso. Deixe-me dizer, é bem melhor você manter o que tem, porque se você for pegar um novo, vai ter que começar tudo de novo. E se você mantiver o que conseguiu, e então, cerca de 30, 35 anos depois, você finalmente apenas decide: ei, faça o que você quiser, eu faço o que eu quiser. Sabe, nós temos o melhor relacionamento agora, eu faço o que eu quero, ele faz o que ele quer, e somos o casal mais feliz do mundo. Bem, todo mundo quer ser liberto de controlar as pessoas e as circunstâncias. Mas a verdadeira liberdade vem internamente quando nos rendemos. A obra de Jesus Cristo é o seu poder transformador em nós. Ele pode nos mudar de dentro para fora.